Então, ok, continuando aqui. Então você perceba aí que são três etapas: artesanato, manufatura. Vem cá, manufatura, você faz aí comigo aí, a gente faz um bem bolado, te paga uma grana e a gente vai produzindo mais, até o surgimento das máquinas, que começam então a ser usados o que? Pedrinhas? Não. Estilingues? Folhas de árvore? Não. Maquinofatura é o momento em que as máquinas chegam com tudo aí e começam a então tomar conta do comércio, da produção, né? Então, o que a gente vai ler aqui do artesanato ou maquinofatura. Antes da Revolução Industrial, já falei isso no resumo aqui, as formas de produção prominentes nas cidades europeias eram o artesanato e a manufatura. Vejam o artesanato, aquilo que eu já falei. As tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. Ainda hoje né? Se a gente olhar o artesão, o artesanato, hoje ele é sempre feito pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro quem criava o modelo e falava, vou fazer um sapato assim, desse jeito aqui, só ele, sabe? Só ele. O negócio é meu, eu que sei, eu que faço, ele fazia tudo. Ele criava um modelo, cortava ali o couro, costurava, colava. Ele era o artesão o artesão era dono da matéria-prima, das ferramentas e da oficina, que em geral era na própria casa. A gente vê isso com facilidade ainda hoje, né? Lembra que eu dei o exemplo? Apesar de estarem sendo vendidos na internet, muitos produtos de artesanato são feitos em casa. Se você der uma busca rapidinha no YouTube ou no Google, produtos artesanais, como fazer, você vai ver lá, por exemplo, mulheres fazendo sabonetes, todas elas dentro de casa, numa mesa de cozinha, ensinando na cozinha de casa como fazer com materiais de casa. Então o artesanato, lembre-se disso, era uma única pessoa na própria casa que fazia todo o processo de produção, né? A partir do século XV, então, com as grandes navegações, se você lá lembra lá do Pedro Álvares Cabral, que a gente não consegue esquecer dele, né? E todos os outros, Vasco da Gama, esse pessoal aí que saiu para descobrir novas terras ou novas rotas, na verdade, para chegar até a Índia, né? Que essa era a intenção. E com as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América, você lembra, vai começar a aumentar. Descobriu ali a América, vamos pegar produtos aqui e levar para lá. Esse trânsito de produtos, de produção pronta, aumentou muito, né? Então aumentou também a procura, não só de matéria-prima, que eles, por exemplo, vinham no Brasil, pegaram ali o pau-brasil, que a gente já sabe dessa história. O produto final, por exemplo, pegou um pau-brasil, um exemplo, tá? Não está aqui no texto, mas um exemplo. Pegou um pau-brasil, fez uma mesa. Quantas mesas o cara consegue vender na Europa? Todo mundo tem 2, 3 mesas. Então o que ele faz agora? Ele pega a mesa e começa a vender, por exemplo, para a Ásia. Começa a levar para lugares da África. Começa a levar a lugares na América. Então, ele ampliou a entrega dele, né? Então a produção também cresce nesse momento. Então muitos negociantes da Europa passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas e oferecer-lhes a matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Perceba que não é mais um homem só que trabalha sei lá quanto tempo para produzir uma única mesa de madeira, por exemplo, né? Quanto tempo levaria isso? Agora não. Agora o antigo artesão, ele pega um monte de cara assim, põe dentro de um lugar, né? Fala para eles, vou te dar a madeira, vocês sabem fazer mesa, vou dar a madeira para vocês, vou pagar um troco depois. Querem fazer isso? Eu não sei se todo mundo queria, mas as pessoas precisavam trabalhar ainda como hoje precisam. Então a produção mudou muito nisso, porque a escala aumentou. Antigamente precisavam de 10 mesas, agora eles precisam de 200. Por quê? Porque entregam para lugares diferentes. Lembra das grandes navegações, vamos para longe, né? Oficinas oferecendo matéria-prima e remuneração. Essa forma de produção é chamada de manufatura. Vem cá, mano, cola aí, fatura aí uma grana, faz uma mesa. Mano, cola aí, fatura uma grana, faz um sapato. Mano, fatura uma grana, faz sei lá, qualquer coisa.
num quadro. Então, a manufatura já são pessoas chegando ali para trabalhar em grandes oficinas, não mais o artesão, que era um sujeito que produzia fazia todo o processo de forma sozinho. Nela, a oficina e as ferramentas pertenciam ao capitalista, que é, né, o dono da firma, né, que ele tem, até hoje é assim, né, pessoal? Você tem uma firma, o dono é dono de tudo e ele fornece ali, então, a oportunidade para você produzir para ele receber em troca. E cada trabalhador fazia a sua parte. Mas depois disso, nós vamos entrar, então, no processo de maquinofatura. Porque depois da criação das máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. É óbvio, né? Cada uma dessas máquinas substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram então a trabalhar nas fábricas para o patrão em troca de salário. Essa nova forma de produção ficou conhecida como maquinofatura. Percebam que dentro desse processo a escala de produção, ou seja, o número de produtos que eles precisavam fazer foi crescendo. Lembra-se que é um processo graças às grandes navegações, as pessoas circulando mais rápido e em mais lugares, o comércio foi se ampliando. Um artesão não daria mais conta. Precisavam de vários caras trabalhando, que chama o manufatura e um aí, vem aí. E depois nós vamos encontrar a maquinofatura, que é uma grande revolução. Nós não estamos falando dessa essa revolução tecnológica que nós estamos vendo hoje, mas dá para entender a maquinofatura olhando o nosso contexto, né? Quando a gente percebe, gente, isso há, sei lá, 30 anos atrás, as pessoas já comentavam muito sobre isso. Uma linha de produção de automóveis, vocês podem pegar aí no YouTube, vou ver se eu consigo abrir aqui depois, uma imagem de uma linha de produção de automóveis. Os homens fazem parte dessa linha. A outra parte é feita por robôs, maquinários, de braços mecânicos que soldam aqui, soldam. Antigamente não. Então, essas revoluções de máquinas, elas naturalmente substituem diversas ferramentas e diversos trabalhadores, né? Aí, dentro disso, a gente vai encontrar gente que é a favor, que é contra. Não nos interessa. Interessa olhar para a situação. É um fato. A maquinofatura veio substituir, ampliar a produção, né? É um processo histórico. Dentro desse processo, dentro desse crescimento, é inegável o pioneirismo inglês. Foi na Inglaterra que desenvolveram as primeiras máquinas a vapor. O sujeito que inventou a primeira máquina a vapor aí, ó, é esse sujeito aqui, ó, olha só. Primeiro controle automático, James Watt, sujeito escocês que inventou a máquina a vapor. O que será que ele está pensando? Ele está pensando, nossa, aí faz muita fumaça, hein? Devia ser um negócio melhor, hein? Então, esse indivíduo aí, que é um escocês, ou seja, ali na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, na região, inventou a máquina a vapor. Foi lá também que se viram pela primeira vez as fábricas. Eu falei aqui que na manufatura as pessoas se reuniam para produzir. Tá, mas isso ainda não eram as fábricas que a gente consegue conhecer hoje. Até as de antigamente não são as de hoje. Mas com o boom das máquinas, não dava para você, por exemplo, mudar facilmente. Então ele precisava, por exemplo, de um galpão mais amplo, e as pessoas ali operando essas máquinas num lugar que depois ficou conhecido como fábricas, né? Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês, existem alguns, né? Por que os ingleses foram os primeiros, né? Ah, porque o escocês lá inventou. Também, mas por que eles tinham um ambiente favorável para isso? Os capitais acumulados por meio de pirataria na costa da Ásia, África e América, e o comércio, incluindo o tráfico de escravos com colônia em outros países. Agora, só os ingleses faziam isso? Não era só os ingleses. A gente sabe que os portugueses também faziam isso. Vinham aqui, pegavam madeira e tal,
levavam para lá o que ele está chamando aí de pirataria, exploração das terras colonizadas, que todos os países que tinham colônias faziam. A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar das cidades. Nesse período, para vocês entenderem, tá? Aconteceu uma privatização das terras. O que o governo falou assim? Essas terras agora estão cercadas por causa dos cercamentos. E aqui acabou sendo passada para grandes produtores que então só concediam trabalho aos homens. Então não era do sistema feudal, pessoas dividiam uma porção de terra, as pessoas trabalhavam. Agora temos ali um patrão que empregava pessoas. Então o campo deixou de ser atrativo para vários deles, né? Então eles vão para os centros urbanos, e quando a pessoa muda, assim, geralmente ela não está com grande poder aquisitivo, então ela foi para o centro para conseguir uma vida melhor, e essa vida melhor não se encontrava senão mais no artesanato, não, na manufatura, pouco, né? O boom era o boom da maquinofatura. Então a mão de obra era barata. O cara não tem, precisa comer. Chega um cara e fala assim: ó, você precisa trabalhar. É lógico que eu preciso, então eu vou te oferecer tanto. O cara fala assim: nossa, mas aí eu tenho que pegar não. O cara ia lá, pegava o trabalho, uma mão de obra barata e crescente nas cidades. Existe a existência de ricas minas de carvão necessárias para a indústria, né? A indústria precisava de combustível. Gente, hoje ainda se discute essas questões dos combustíveis. A gente vê toda hora aí carros elétricos. Como é que esses... Por quê? Porque a indústria não pode parar. As indústrias não podem parar porque é aquele jogo de dominó, né? Os dominós encostadinhos. Isso pode ocasionar desemprego, pode ocasionar uma falência. A falência vai ocasionar desemprego. Então, para a empresa não parar, ela precisa de combustível. E o combustível a vapor aí era então as ricas minas de carvão e de ferro. Ferro já para produzir, né? A força do puritanismo, ele fala aqui também que os puritanos não condenavam o lucro. Existia aí um pensamento antigo, né? Sobretudo católico, que o lucro era muito mal. Né? E o puritanismo não. O puritanismo pregava que o lucro era legal. Se você trabalhasse com disciplina, estava tudo certo, não tem problema. E a Revolução Gloriosa, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Olha que interessante isso, hein? A Revolução Gloriosa não é... Vocês não precisam guardar isso aqui, mas só para entender, tá? É sempre muito importante um país estar organizado politicamente e economicamente. Os países mais organizados costumam se destacar, né? Nessa situação que a gente está vivendo aí no mundo agora, né? 2000, o bicho chama 19, mas está em 20 e 21, a gente percebe que países com mais condições financeiras e com um melhor planejamento dado e pragmatismo, o que é pragmatismo? Aqui, vamos resolver o que tem para ser resolvido, tá? Eles se saem melhor. Não é à toa que a Inglaterra conseguiu esse pioneirismo. A situação política dela era melhor que a dos outros. Essa organização, essa estabilidade conferia a ela a possibilidade de resolver problemas mais rápido que os outros, né? De forma mais eficaz. O sistema deles estava organizado, né? Perfeito? Não existe até hoje, mas organizado. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de um país, né? A indústria e mudanças socioeconômicas. Bom, vai falar agora, mas vocês já viram pessoas saindo do campo, né? Pessoas mudando a forma de trabalhar, né? Por exemplo, se você pegar um agricultor, ele sabe como retirar a semente, como cuidar da terra, como plantar, como colher, como vender, ele sabe tudo isso. Ele sabe todo o processo. O artesão, lembra do artesão? O sapato, ele sabe cortar o couro, ele sabe colar, pregar, ele sabe tudo isso. Essas mudanças socioeconômicas, a mudança da produção, da indústria, vai ocasionar mudanças socioeconômicas. Ainda hoje é assim. História não é coisa só coisa velha, é coisa no nosso contexto. Hoje em dia,
todo mundo sabe mexer, ou quase todo mundo, a maioria, mexe através de um aplicativo, né? Então, aí mais uma revolução. Essas mudanças, elas, querendo ou não, elas acontecem, né? Porque elas vão elas vão junto, né, sendo puxadas pela revolução, que é a indústria, é o comércio, que é como a gente acaba comprando e vendendo. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo. Baseia-se num trabalho assalariado na busca do lucro. Tá, pessoal? É isso. Não estamos aqui para questionar lucro ou não lucro, mas toda empresa, ela busca o lucro. Agora, tem condição de pagar um bom salário para um funcionário se não lucrar? É complicado, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas percebam que a revolução, ela cresce, ela se consolida, né? E com isso, é lógico, o sistema capitalista também ele se consolida. Aqui a gente começa então a encontrar classes, né? Camadas sociais diferentes. Os donos da matéria-prima, que é a burguesia industrial, que são os donos da matéria-prima, das fábricas e das máquinas, que é o que a gente entende como patrão, o dono da indústria, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por um salário. Mudou alguma coisa? Muito pouco, né? Muito pouco. A gente encontra ainda essas situações, né? Então, com o advento da fábrica, ocorreu a divisão maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Percebam, isso um pensador lá que a gente viu no Iluminismo, Adam Smith, ele fala muito disso. Fala assim, ó, como é que eu produzo? Um cara produzindo um prego sozinho, o que eu ganho mais? Um cara produzindo um prego sozinho, quantos pregos ele produz durante o dia? E se eu colocar várias pessoas, cada um fazendo uma parte, pegando o ferro, moldando, cortando, limando. Então, quer dizer, ele ampliou sempre isso. A revolução industrial, as revoluções aqui no caso industriais, tem mais de uma, elas vão ampliar a produtividade. Mas para quê? Para vender para lugares novos. Lembra das grandes navegações. E isso mexe com as pessoas. É inevitável. Isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo. O tempo também é algo interessantíssimo. Porque um dia continua tendo 24 horas, mas a percepção do dia passa a ser diferente. E o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Normal, né? Então aqui a gente vai ver os impactos da Revolução Industrial. As mudanças provocadas pela Revolução Industrial foram muitas e aconteceram em ritmo acelerado. Olha, é interessante a gente perceber que o ritmo acelerado aqui, para eles, tá? Para a gente talvez fosse, nossa, sair de uma cidade para outra num trem a vapor ou num barco a vapor, para eles era rapidíssimo. E para nós hoje, você vai de avião, é coisa muito mais rápida, né? Os barcos hoje são muito mais rápidos. Então, aqui a gente vai ver algumas mudanças importantes. O aumento da população mundial. Nos 100 primeiros anos da Revolução Industrial, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 bilhão de habitantes. Olha só a Índia já tem mais que isso hoje em dia, né? A população da Grã-Bretanha e Países Baixos aumentou mais de 3 vezes. Esse aumento deveu-se, sobretudo, a melhorias técnicas ocorridas na agricultura e no desenvolvimento da medicina. Percebam, pessoal, é uma revolução que toma conta de tudo, né? A produção de alimentos aumenta, as pessoas se nutrem melhor, e isso começa então a abrir campos de estudo, universidades começam a ser interessantes, muito mais interessantes. Por quê? Porque agora a gente precisa de gente para melhorar as máquinas. Geralmente de repente o homem descobriu que é legal esse negócio de revolução industrial. Precisamos de gente para melhorar as máquinas. Se essa máquina é boa, amanhã eu posso ter uma melhor. Então campos do conhecimento foram sendo ampliados. Formação de pessoas, né? Pessoas com melhor nutrição, a produção de alimento, o alcance disso foi muito próspero, né? para o humano, né? Então essa revolução industrial assim
muitas pessoas vão aparecer dizendo para você que foi terrível. Não é só isso, a história não é feita só de preto e branco, tá? Você vai encontrar pontos positivos nisso, sim, muitos pontos positivos. Acontecem problemas aqui que a gente vai acabar encontrando em algum momento na Revolução Industrial, mas aí é pontos positivos que a gente precisa salientar. O crescimento do transporte terrestre. Em meados do século XIX, as ferrovias e os trens já tinham uma importância enorme na Europa e nos Estados Unidos, ligando campos às cidades, diminuindo o tempo de viagens e agilizando o transporte de alimentos. Vejam só, pessoal, o produtor lá, o cara do campo, lembra que fazia ele a hortinha dele sozinho, agora ele já deve ter um monte de gente produzindo para ele, e ele faz assim, meu Deus, eu preciso vender isso aqui, eu não posso deixar alface muito tempo numa estrada levando uma carroça para lá. Então o que acontece? Ele falou, produzi um monte de batata, alimento aqui, não pode demorar para chegar, agora eu tenho os trens muito mais rápido, então toca lá a produção dele, joga tudo dentro dos trens e chega rápido na cidade, as pessoas comem comida mais fresca. Percebam então o quanto também o transporte dessa produção para os lugares também cresceu. Por quê? Porque as pessoas tinham interesse que crescesse, né? Aonde tem uma necessidade, tem alguém criando uma solução. E isso funciona assim, né? nas sociedades que acabam explodindo por aí, né? Então, crescia assim a passos largos a circulação de pessoas e mercadorias. Óbvio, acabei de falar, né, pessoal? Percebam hoje, nesse contexto que estamos, nessa situação que estamos, a gente para pensar, nossa, como é que uma situação que começou na China desenrolou tão rápido para o mundo? Pessoal, isso aqui demoraria muito mais numa sociedade que vivia de ferrovias, né, e de navios. Mas com o avião, com o advento do avião e aviões muito mais rápidos, esse trânsito de pessoas acontecendo a todo tempo é benéfico e traz também seus problemas, né? O desenvolvimento do transporte por rios e mares. Diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte de rios e mares. Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo cidades fabris. Já a ligação entre esses dois países era marítima e faziam por navio a vapor. Então percebam aqui, ó, diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte por rios e mares. De novo, transformação baseada em uma necessidade. Tá caro? Vamos arrumar um outro jeito para realizar. Então, percebam que aqui nós vamos encontrar o aumento da população mundial, né? Nós vamos encontrar o crescimento do transporte terrestre e o desenvolvimento do transporte por rios e mares. Então, você encontra o transporte terrestre, de repente as ferrovias estão lotadas, o preço começa a subir, o camarada que precisa vender, fala, eu preciso vender isso aqui, como é que eu faço? Já sei, vou fazer um negócio por rios e mares. E esse transporte também explode, né? O crescimento da população, da produção e do consumo, o desenvolvimento do transporte terrestre, trem e barco a vapor, e o aumento do crescimento de circulação de pessoas, produtos e ideias, tudo isso mudou o modo dos seres humanos viverem e perceberem o tempo. As pessoas tornaram-se mais apressadas. É preciso negociar, vender e comprar com agilidade e em maiores quantidades, o que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Tudo isso que nós estamos vivendo, percebam, sabe, é resultado do que de anos de mudanças, de evoluções, de revoluções, né? Hoje, com um computador, um celular, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem percepção que o tempo passa muito mais rápido, mas não é. Um dia continua tendo 24 horas. O que mudou então é a nossa capacidade de preencher esse tempo com atividades. Antigamente o cara, voltando ao exemplo, produzia um sapato, levava um dia todo para produzir um sapato. Hoje, em linhas de montagem de grandes fábricas, ele faz milhares de calçados durante um dia só. Então, percebam a explosão de capacidade. Com essa explosão de capacidade, o ser humano passou a perceber o tempo de forma mais rápida. Por exemplo, um indivíduo consegue viajar e, ao mesmo tempo, está fazendo uma teleconferência. Então, essas são mudanças. Vamos voltar ao título. É o impacto da Revolução Industrial, mas aqui, ó, socioeconômicas. O dinheiro,
a produção de riqueza, a sociedade. Agora a gente vai ter pessoas enriquecendo, outras empobrecendo. Quando vende mais, tem mais dinheiro. Quando vende menos, tem menos dinheiro, então tem menos trabalho. Tudo isso vai fazendo uma mudança na sociedade. É muito louco. É um ambiente de transformação constante. E nós estamos passando por isso, né? Nós estamos passando por isso. Então é isso. Guardem bem isso aí. As mudanças, os impactos da Revolução Industrial, como o aumento da população, né? A capacidade de transporte, os impactos socioeconômicos, onde vão produzir então aqui uma nova classe, os operários, o empregado, o assalariado. O pioneirismo inglês, que se reuniu, se organizou melhor, o capital acumulado nas navegações, a mão de obra farta e barata, porque estava saindo do campo. Estava saindo do campo, o cara tá com a mão na frente e outra atrás. Né? Desesperado, falou assim, ó, pelo amor de Deus, precisa trabalhar, arrumaram um trabalho para ele. E não pagavam muito, né? É o que tinha, né, pessoal? E o artesanato, a maquinofatura. Recapitulando aqui, o artesão fazia tudo sozinho ali, ele mesmo realizava todos os processos da produção. Mano, fatura, chega mais aí, mano, fatura uma grana comigo aqui, a gente vai fazer tudo junto aqui e tal. E depois, criado por aquele indivíduo, a maquinofatura com o advento da máquina a vapor, né, que deu uma escala impressionante, terrível não, impressionante, assustadora, né? Isso sim, uma escala enorme, porque se a gente pensar na máquina a vapor, a gente vai pensar na produção dentro das fábricas, mas também ela foi usada no transporte. Lembra isso que a gente viu lá, que o transporte também deu aquele pau, né? Então é isso. Essa é o nosso resumão. Vejam aí quantas vezes for necessário. Deixa aí uma pergunta, se tiver pergunta eu respondo. E fiquem com Deus, continuem estudando. Até a próxima.